Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno de engenharia metalúrgica e hoje vou apresentar sobre o naufrágio do Titanic e mostrar como um dos maiores acidentes da história tem relação direta com o fenômeno fundamental estudado em engenharia metalúrgica, a transição dúctil-frágil. O meu objetivo é mostrar que o acidente foi causado não apenas por erros de navegação, mas também erros metalúrgicos. Talking to a pal of mine, he was sitting on my bunk. All of a sudden, she came to a halt. There was no fuss. It was like putting your brakes on a car, and you gradually came to a halt. And I went for it on the promenade deck, and I looked down. I couldn't see any damage at all above the waterline. What I did see was ice in the well deck, the forward well deck. And I thought, hello, we've hit an iceberg. By then, the captain had ordered our lifeboat. Primeiramente, um breve contexto histórico. O Titanic ele foi inaugurado em 1912 e, na época, era o maior e mais sofisticado navio de passageiros do mundo. Sua estrutura foi construída com milhares de toneladas de aço e mais de 3 milhões de rebites, sendo considerado praticamente inafundável pela engenharia do início do século XX. No entanto, durante a sua viagem inaugural, o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte, em uma região onde a temperatura da água estava em torno de menos 2 graus Celsius. E esse detalhe foi decisivo para que o navio acabasse perdendo a batalha contra o iceberg. Então vamos explicar um pouco melhor sobre isso. Em condições normais de temperatura, o aço apresenta um comportamento dúctil, ou seja, ele deforma plasticamente antes de romper, absorvendo grande quantidade de energia. Porém, em baixas temperaturas, certos aços passam a apresentar um comportamento frágil, rompendo de forma abrupta, com pouca ou nenhuma deformação plástica. Essa mudança ocorre em uma faixa crítica que é conhecida como temperatura de transição dúctil-frágil. Essa transição está diretamente relacionada à estrutura cristalina do metal. Os aços utilizados na construção naval do início do século XX eram, em sua maioria, aços carbono com estrutura cúbica de corpo centrado, CCC, a temperatura ambiente. A estrutura CCC possui menos sistemas de escorregamento ativos, principalmente em baixas temperaturas. Com a redução da temperatura, o movimento de discordância se torna mais difícil, reduzindo drasticamente a capacidade de deformação plástica. Como consequência, o material tende a fraturar de forma frágil. Em contraste, materiais com estrutura cúbica de face centrada, CFC, como alumínio, cobre e alguns aços inoxidáveis, os austeníticos, possuem maior número de sistemas de escorregamento ativos. Isso faz com que esses materiais mantenham um comportamento dúctil mesmo em temperaturas muito baixas, praticamente não apresentando transição dúctil-frágil. No caso do Titanic, o aço do casco, por possuir uma estrutura CCC e uma composição química inadequada, apresentava uma temperatura de transição relativamente alta. Alguns estudos indicam que a temperatura estava próxima de 0 a 10 graus Celsius, o que significa que, na noite do acidente, o material operava abaixo da sua temperatura de transição. Isso implica que, ao atingir o iceberg, o aço não conseguiu se deformar para dissipar a energia do impacto e, em vez disso, comportou-se de maneira frágil, favorecendo a rápida propagação de trincas. Décadas depois do acidente, análises metalúrgicas realizadas em chapas recuperadas dos destroços confirmaram essa hipótese. Os estudos revelaram a presença de grãos grosseiros, inclusões sulfurosas e teores de fósforo e enxofre elevados quando comparados aos padrões atuais. Ensaios de impacto mostraram que o material apresentava baixíssima resistência ao impacto em temperaturas negativas, exatamente as condições do Atlântico Norte naquela noite. Além disso, os rebites utilizados eram de ferro forjado com impurezas, o que contribuiu para as falhas nas juntas entre as chapas. Was gradually taken underwater, and she was gradually listing over to port. Then I thought, well, I don't know, something very serious now. She gradually sank by the head, and you could feel everything going through her, rumble, everything movable going down. We had two boards on the stern of the Titanic, which said, keep clear of the propeller blades. And I was on the port one,
hanging on. So much debris floating, and bodies, dead and alive, were all around there. So there were hundreds of them around the stern of that ship. They'd all seem to drift down that way. And eventually I slid off. And I had a life jacket on, and I hit the water with a crash. But I didn't hit anything in the water. I was lucky. Agora falando como essa falha ocorreu. Diferente do que muitas representações mostram, o iceberg não arrancou grandes pedaços do casco. O que ocorreu foi a formação de trincas frágeis, que se propagaram rapidamente ao longo das chapas e das linhas de rebites. Como o material estava muito abaixo da temperatura de transição dúctil-frágil, praticamente não houve deformação plástica. Essas trincas abriram fendas longitudinais suficientes para comprometer cerca de 6 compartimentos, que era mais do que o navio era capaz de suportar. O caso do Titanic é amplamente estudado na engenharia metalúrgica porque evidencia a importância de propriedades como a tenacidade à fratura, microestrutura e comportamento mecânico em função da temperatura. Hoje, materiais destinados a operar em ambientes frios, como navios, dutos e sistemas criogênicos, utilizam aços com baixo teor de impurezas, microestrutura refinada e tratamentos térmicos adequados, que são fundamentais para garantir que o material opere com segurança nas condições previstas. Por fim, o naufrágio do Titanic não foi apenas resultado de um erro de navegação, como eu falei no começo, mas também de uma escolha inadequada de material para condições operacionais. Ao operar abaixo da sua temperatura de transição dúctil-frágil, o aço do casco perdeu sua capacidade de absorver energia e falhou de forma abrupta. Esse acidente histórico somente reforça como detalhes metalúrgicos podem definir o sucesso ou o fracasso de grandes projetos de engenharia.